E aí, meus amigos, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Os Grandes Livros da Civilização Ocidental, e esse é o vídeo onde a gente vai responder as perguntas de autoavaliação que foram elaboradas para a nossa primeira rodada de leitura, ok? Onde nós estamos lendo dois diálogos de Platão. O primeiro é a Apologia de Sócrates, ou o julgamento de Sócrates, e o segundo diálogo trata-se do diálogo do Críton, o diálogo do dever, ok? Antes de nós partirmos para as respostas, eu gostaria de dizer para vocês qual vai ser a segunda leitura que vem logo em sequência, e trata-se também de outra obra de Platão, que se chama República. É um clássico importantíssimo, estruturante do nosso estudo, onde o Platão vai trazer, dentre outros conceitos importantíssimos para a filosofia, o conceito do rei filósofo. E o rei filósofo era aquela ideia de que Platão tinha, de que uma das grandes razões para os males do mundo era que os governantes eram, digamos assim, incapacitados para exercer o seu ofício. Eles não tinham uma boa estruturação filosófica. Então Platão defende a ideia de que antes de se tornar um governante, o rei ele deveria passar anos estudando diversos assuntos, dentre eles, ao final desses estudos, estariam aí vários anos de filosofia, para só então ele poder governar, então fazer um governo voltado para o bem e um governo justo. Essa ideia ele vai acabar tentando implementar 3 vezes na vida dele, vai falhar, e essa ideia se relaciona com o final do nosso estudo aqui da Apologia, tá bem? Eu não vou antecipar agora, aguardem para o final. Só quero dizer que a gente vai ler 2 capítulos, então, na segunda rodada, os 2 primeiros livros da República, do Platão. E aí não se assustem com o termo livro, porque o tamanho seria o tamanho em termos de página, de conteúdo que a gente vai ter que ler, é como se fosse o equivalente a 2 capítulos de um livro. Então nós vamos ler como se fossem os 2 primeiros capítulos da República de Platão, tá bem? E então vamos aqui para responder as 6 questões que foram elaboradas aí para o nosso estudo. Antes da gente partir para elas, eu quero fazer, para quem ainda está lendo, ou se você já leu também, uma pequena contextualização histórica do momento onde se passa o julgamento de Platão, como uma forma da gente fazer uma pequena retrospectiva e uma contextualização aqui, e aí depois em seguida a gente vai para as nossas questões, ok? Então vamos lá. Começando aqui, a gente tem que dizer que o Sócrates ele nunca escreveu nada, né? Tudo que a gente tem, como já foi falado antes, são diálogos que o Platão nos trouxe, né? E por isso o Sócrates inventou o que a gente chama de dialética ou método socrático. E do que se tratava isso? Basicamente, o Sócrates questionava o seu interlocutor sobre um assunto específico. Ele dizia assim: será que isso não é assim? Qual que é a tua ideia? Aí a pessoa ia lá e dizia: eu acho que o bem se trata disso, né? Aí tentava fazer um conceito. E aí o Sócrates, em cima dessa tese, ele fazia um questionamento chamado de antítese, né? Onde ele tentava desmontar esse argumento, seja parcialmente ou totalmente, e aí com base
numa eventual réplica do interlocutor ou a finalização depois do Sócrates, se dava a síntese ou a ideia final a respeito daquele tema que estava sendo discutido. Então, isso foi basicamente inventar, digamos assim, a filosofia, né? A investigação filosófica. E é isso que a gente chama de método socrático, ou mais comumente hoje como dialética, né? Que é você realmente discutir seriamente sobre um assunto, sobre diversas perspectivas, com o intuito de, ao final, você poder arbitrar, ou seja, você poder decidir sobre aquela questão. E essa é uma das razões porque a gente está fazendo esse estudo junto aqui, para que a gente possa desenvolver esses conhecimentos, essa capacidade e elevar o debate, seja na nossa comunidade, na nossa família, nas questões da nossa vida civil, como cidadão, porque isso tem faltado muito, né? O Brasil hoje virou uma guerra de torcidas, onde falta argumento e sobra muita narrativa, muita propaganda, muita forçação de barra, muita vence quem grita mais alto, e não dá para ser assim porque um país não evolui assim, ok? Então, voltando aqui para nossa contextualização, é importante a gente lembrar que esses fatos acontecem aí cerca de 2.500 anos antes de Cristo, né? A Grécia ela não existia como um país ainda. O que existia era uma certa unidade da cultura grega, falava-se o grego clássico, que é um grego que é bem diferente do grego atual. E deixa eu, aliás, lembrar uma coisa aqui, essas informações eu estou tirando em parte de uma aula do professor José Monir Nasser. É um curitibano já falecido, um homem brilhante. Eu vou deixar para vocês um link da aula dele. Há um aluno que montou uma página dedicatória a ele. Ele leu também os grandes clássicos e fez algumas aulas sobre eles. Então eu vou deixar o link aqui para vocês. Quem tiver um interesse de se aprofundar, uma aula de quase 4 horas, não deixe de ouvir essa aula. Lembrando que o José Monir Nasser, ele era um conservador, né, católico, e isso se reflete na visão e na interpretação que ele faz da apologia. Então, se você não se alinha com esse modo de ver as coisas, você esteja avisado, né? Eu acho que isso não deveria ser razão para você deixar de assistir a aula. Afinal, é importante que você entenda alguém que foi muito brilhante, que estudou a fundo esses assuntos, qual era a visão que ele tinha, e se você tem uma outra perspectiva, uma outra análise, você vai poder fazer a sua antítese em cima dessa visão dele. E se você eventualmente se alinha, ok, então talvez ele já venha com um estilo de argumentação mais próximo daquilo que se alinharia com o seu ao final. Então eu faço esse aviso para que não haja nenhum problema com relação a isso, né? Eu espero que aqui todo mundo, como a gente já comentou, todo mundo é adulto, as pessoas saibam que a gente está fazendo aqui um estudo sério, e aí vamos tentar fugir um pouco das paixões e tentar tratar os temas com seriedade e com objetividade, né? Ok, retomando, né? Então, assim, a Grécia não existia como um país, né? O que existia era uma cultura helênica mais ou menos uniforme. As cidades eram mais ou menos distantes entre si, muitas unificadas pelas navegações, e às vezes elas conflitavam politicamente uma com as outras, né? Assim como quando haviam invasões ou ameaças externas, essas cidades também conseguiam fazer alianças e lutar contra esses inimigos externos, né? Tudo aqui se passa antes de Jesus Cristo, eles não tinham nem ideia que Jesus nasceria um dia. A Grécia teve logo antes um período mítico dominado aí pela
Ilíada e a Odisseia, né? Nessa época não havia muita diferença entre pessoas e deuses, né? Havia uma certa confusão aí, e esse período vai até o ano 600 a.C. Nesse ano que aparece o primeiro filósofo, chamado pré-socrático, né? Eles faziam uma filosofia diferente desse método socrático que nasce com Sócrates e vai ser depois continuado por Platão e por seu discípulo Aristóteles, né? E a figura que a gente tem como representativa desse período pré-socrático é o Tales de Mileto. Esses filósofos são um pouco menosprezados por serem supostamente um início aí meio cambaleante da filosofia grega, mas na verdade, como nos traz aí o professor Nasser, não é bem isso, né? Os pré-socráticos não são, eles são na verdade um final de um período que veio antes, né? Então esses pré-socráticos estão se despedindo, né? E estão dando espaço para uma coisa que se chama o teatro grego, né? Dentro da cultura helena, que vai começar um período muito brilhante aí na história da Grécia, um período virtuosíssimo em termos culturais, em termos até de políticos da Grécia, né? E o Tepsis vem a ser o primeiro autor trágico desse período. Em 525 nasce Ésquilo, em 526 nasce Sófocles e posteriormente Eurípides, que aliás o teatro grego será a nossa terceira leitura. O melhor do teatro grego a gente deve ler na nossa terceira rodada, ok? Então já vou fazer esse link com vocês aqui para que vocês já vão criando essa expectativa. Logo depois aí do Platão, das duas primeiras rodadas, a gente já vai para o teatro grego, ok? Que as histórias são maravilhosas. Muito bem, em 479, tudo antes de Cristo, né, acabam as guerras médicas. E o médico não tem nada a ver com o médico de hoje em dia. O termo médico vem de Medos, que é o povo que hoje a gente confunde com os persas do Oriente Médio, que haviam conquistado a Grécia, né? Antes houve uma expansão da Grécia pelo Mediterrâneo todo, e a região que é hoje a Turquia havia sido colonizada pelos gregos, até mesmo que hoje é a Palestina. Lembramos aqui da Batalha das Termópilas, que foi travada entre Esparta, entre os espartanos e persas. E também que os helenos, nessa época, como a gente falou, não havia a Grécia propriamente dita, eles se associavam contra inimigos comuns. Com o fim das guerras médicas, acaba o período chamado arcaico e começa o período clássico, esse que eu estava falando, virtuoso, onde Atenas se destaca. É um período magnífico, tanto da arquitetura, da filosofia, é o período do Péricles, etc. É um momento que acaba simbolicamente com o fim das guerras médicas. E em 469 nasce o Sócrates, o personagem aqui dos nossos diálogos, filho de Sofranisco, que era um trabalhador de pedras, um artesão, e de Finarete, que era parteira, e daí chamarem também o método socrático de maiêutico, que em grego significa fazer o parto, né? Que era o método filosófico que ele tinha de obrigar o interlocutor a responder as perguntas provocativas, e aí disse que o Sócrates provocava o parto da verdade pela interrogação do seu interlocutor. Diferentemente de Platão, o Sócrates nasceu e foi muito pobre a vida inteira, o que era razão para Xantipa, sua esposa, que alguns dizem que era entre 30 e 40 anos mais nova do que ele, lhe pentelhar muito o saco, né? Diziam que
a Xantipa, aliás, assim, com certa razão, né? Porque se espera que um homem seja capaz de dar o mínimo de conforto material para sua família, né? O Sócrates, como a gente vai ver, era um herói de guerra e sempre foi muito pobre, então a Xantipa pentelhava ele a ponto do seu biógrafo, Xenofonte, ter dito sobre ela que ela era a mulher mais chata do sistema solar em todos os tempos. Ok? Exatamente por essa reclamação constante das más condições financeiras, por assim dizer, do Sócrates. Até no dia da execução ela foi lá reclamar da vida com Sócrates, que ele estava sendo executado e que por que ele se permitiu entrar nessa situação e que ia deixar toda ela na mão e a família, então, enfim. Em 450 começa a Era de Ouro de Péricles, que constrói a Atena Monumental, né? A luz que vai iluminar o mundo aí por muitos anos. Em 447 começa a construção do Partenon. Em 432 Sócrates combate no cerco a Potidaia e salva a vida de Alcebíades, que tinha então 14 anos e viraria seu discípulo. Sócrates foi, portanto, herói de guerra, entre outras coisas. Dizem, e aí tem algumas obras que retratam Sócrates, que ele era muito feio, ele era um cara grande. O Sócrates foi um chamado hoplita, que era esses soldados que iam com armaduras e escudo, lance, estilo grego, infantaria mesmo. O cara que ia para o combate duro e de infantaria pesada, né? Então, 431 começam as guerras do Peloponeso, que são as guerras entre os helenos, né, entre os gregos. Uma coalizão de cidades liderada por Atenas combateu outra liderada por Esparta. Essas guerras foram vencidas pelos espartanos, tendo um efeito arrasador na sociedade grega, e isso se deu muito porque Esparta estava com inveja dessa pujança, desse destaque que Atenas tinha e acabou atacando Atenas, né? O que abalou toda essa sociedade grega, né? Os helenos em geral, e abrindo caminho aí para a posterior ocupação pelo pai do Alexandre o Grande, que foi o Filipe II da Macedônia, ok? Em 430 a.C., uma grande praga se abateu sobre Atenas e matou 1/4 da população. Em 427 nasce o Platão, tudo antes de Cristo, né? Que será o discípulo de Sócrates, como a gente tem visto. Em 424, na batalha de Delaon, Atenas contra Tebas, o Sócrates salva o Xenofonte e este, por sua vez, salva Alcebíades na retirada dessa mesma batalha. Então, isso é para destacar aqui que foi esse período de vida do Sócrates. Ele, primeiro, foi um herói, um homem extremamente corajoso, valente, guerreiro. Segunda coisa que ele viveu, e esse momento do julgamento dele é o final de um período extremamente conturbado politicamente, militarmente, ok? É um período em que os ânimos estão acirrados, é um período em que Atenas está derrotada, em que tem muita gente magoada e muita gente querendo se vingar de situações pós-guerra, certo? Então guardem essa informação. O sistema jurídico ateniense funcionava mais ou menos assim: quem quisesse fazer uma denúncia sobre um crime fazia essa denúncia ao Conselho de Arcontes, que era um conjunto de magistrados que eram escolhidos entre 9 dos 10 povos que formavam Atenas. Isso era para não dar um número par na hora de decidir, né? 6 deles administravam a justiça. Se a reclamação tivesse alguma fundamentação, alguma consistência, o Arconte
formava um júri e o crime era julgado assim. O acusador dizia por que achava que o cidadão era culpado e o acusado tinha que se defender. Então tinha um mercado dos chamados retóricos ou dos oradores, ou também conhecidos como sofistas, que ensinavam a pessoa a se defender. Tanto por causa da democracia como desse próprio sistema político, havia uma profusão de vigaristas, né, os chamados sofistas, que o único objetivo deles era ganhar a questão, né, independentemente da verdade. Eles não precisavam ter razão, né, como digamos assim, fazendo um certo paralelo aqui, os advogados de hoje, né? O sujeito procurava essa pessoa fazia a defesa, depois recebia desse sofista o discurso e tinha que decorar o discurso e ia lá e se defendia no júri. Então no júri, né? Tinha um grande mercado para isso. Além disso, tinha muita vaga no governo, né? Então os melhores oradores eram que acabavam indo para essas vagas. Então tinha um mercado muito grande para quem trabalhava desenvolvendo esses argumentos, para que as pessoas pudessem se destacar ou se defender dessa maneira. Mais ou menos nesse período também, a comédia Nuvens de Aristófanes ela é representada pela primeira vez em Atenas. E nessa comédia, o Sócrates, que já era uma figura de destaque na cidade, ele foi retratado como um sofista, como um picareta, contratado por Strepsíades para ensinar o seu filho Fidípede como fazer para triunfar uma causa injusta sobre uma causa justa. E o Sócrates teria assistido a uma dessas apresentações, ele teria achado graça da história toda, e tem até uma história de que o Sócrates teria se levantado durante a apresentação para permitir que o público comparasse o ator. Nessa época o teatro era sempre representado com máscaras, se a máscara estava parecida com ele, então isso ajudou depois a criar essa fama de que o Sócrates ele não era, mas que ele foi um sofista, né? E que é usada como parte da argumentação contra ele na apologia, ok? Durante o julgamento. Em 406, o Sócrates ele se rebelou contra uma decisão inconstitucional de se julgar em bloco e não individualmente os generais da batalha de Argimese, né, que foram acusados de terem abandonado as embarcações destruídas e de não enterrarem os mortos. Não havia nada pior para os gregos do que não receber as honras funerárias, né? Por quê? Porque eles achavam que quando se morria se ia para o inferno, que não tinham o sentido que o inferno tem hoje para a gente, os cristãos, né? Mas que era uma segunda vida embaixo da terra, né? Era o Hades. Então o grego, embora não tivesse certeza sobre o que havia no Hades, ele achava que assim, não ir para o Hades era pior, né? Não continuar lá a sua vida com os seus parentes e com os outros amigos e os outros grandes gregos que já haviam ido para lá, era muito pior do que ficar na terra vagando, como o que a gente entende hoje ser uma alma penada, um cara que não tem sossego, né, para aquela sua alma. Ela é uma alma inquieta que fica ali num estágio incompleto de morte. Então eles viam isso como uma ofensa gravíssima, você não ser enterrado, né? Então esse rito funerário era importantíssimo e várias outras civilizações posteriores absorveram esse rito de enterrar os mortos, né? Então os generais, por terem abandonado os cadáveres sem serem enterrados, eles foram julgados e condenados por esse crime, que era muito grave na época, de não ter dado um enterro justo. E já falei para vocês, vou falar de novo, essa história vai aparecer em um dos textos que nós vamos ler do teatro grego. Ok, não vou falar o nome da história agora, tá? Mas se vocês pesquisarem, é a filha de um grande rei que
o irmão dela, ele sai da cidade, quando cresce ele volta, ataca a cidade, e aí ele é morto, e como ele é considerado um traidor, o rei de então se nega a dar um enterro para ele, a irmã se revolta com isso, e aí está feita a confusão e uma das maiores tragédias gregas que a gente vai ler na sequência, ok? Feito mais um link aqui com uma das próximas leituras. Em 399 a.C., acusado por Meleto, Anitu e Licon, ou Lico, que haviam sido prejudicados no período da tirania dos 30, eles fizeram uma denúncia contra o Sócrates, que então é julgado pelos crimes de impiedade, ou seja, por não crer nos deuses comumente admitidos em Atenas, os que eram por não compartilhar, portanto, dos valores da cidade, né? E por corromper, por corrupção da juventude. Ele é considerado culpado e condenado à morte. Passa por um período considerável na prisão, compondo versos até que fossem levantadas as restrições religiosas que haviam naqueles dias para a sua execução. Em 399 a.C., para não violar o veredito do tribunal, como a gente vê no diálogo do Críton, o Sócrates então morre tomando um cálice de cicuta, que era um veneno extraído de uma planta local, né? Apesar dos amigos Crito, Sebes e Símias terem preparado a sua fuga, depois presentes à execução estavam Apolodoro, Críton, Fédon e Critóbulo, Hermógenes, Epigênes, Ésquines e Antístenes. E por aí vai, são muitos aqui, eu não vou ler todos para vocês, mas enfim, tinha muita gente. O Platão, em tese, não participou porque estaria doente, né? Então, assim, esse início dá o contexto para a gente para discutir um pouquinho das questões, né? Feita essa contextualização, então é importante a gente gravar aqui que o Sócrates, havia um boato e uma fama atribuída a ele em função de uma peça que tinha sido, onde ele tinha sido retratado como um sofista, que era uma profissão mal vista, digamos assim, como, me perdoem os advogados, tá? Mas algumas pessoas, vocês devem concordar, que tem uma visão, digamos assim, feia ou não muito positiva em relação a alguns advogados, né? Os tratam como sendo... Na verdade, assim, um advogado ele tem que defender todo mundo, por pior que seja o crime, tem direito à defesa, né? E o advogado está lá para fazer isso e usar toda a argumentação possível para defender o seu cliente, né? Então, assim, os sofistas, de certa forma, eles faziam isso, né? E muitos, às vezes, forçavam um pouco a barra e tal, e aí eram vistos aí como picaretas. O Sócrates acabou, sem querer, absorvendo essa fama, né? Então, assim, e esse contexto conturbado politicamente, militarmente, muita mágoa, muito ressentimento, Atenas destruída, Atenas sendo aí humilhada e muita gente querendo que alguém pagasse por isso, tá bem? Então guardem essas informações. Tudo bem, gente? Tive que fazer uma pausa aqui, tomei um banho, troquei de camisetas, mais detalhistas e as mais perceptivas vão notar isso. Mas continuando, né? Antes da gente entrar aqui nas questões, só comentar com vocês rapidamente que tem muitas pessoas que gostam de dar uma abordagem jurídica, fazendo uma análise no campo do direito sobre o julgamento. A gente mencionou algumas coisas aqui, mas não vai ser o nosso foco, tá? O nosso foco aqui é mais, digamos assim, uma análise cultural
e com elementos de filosofia, ok? Mas saibam que isso é feito, se faz em algumas escolas de direito. É interessante porque, de certa forma, o Sócrates ele vai para o julgamento já condenado, né? Ele desmonta todas as argumentações, como a gente vai ver aqui na frente, e mesmo assim ele é condenado. Então é possível fazer também uma análise sobre esse aspecto do julgamento, ok? Então vamos para as questões. Então a primeira questão é: quais são as antigas acusações contra Sócrates? E aí, antes da gente entrar na resposta, eu vou muitas vezes mencionar nesses textos dos diálogos platônicos marcações que estão no livro entre parênteses ou entre colchetes, tá? E essas marcações, é importante que vocês saibam que elas são universais, elas derivam de uma edição francesa de 1578, elaborada por, eu não sei falar francês, então provavelmente eu vou errar, Henri Anstion, que definiu essas marcações. E enfim, então é muito legal porque você pode pegar até edições distintas em diferentes idiomas e mais ou menos se localizar no texto, ok? Então a primeira resposta para essa pergunta de quais são as antigas acusações contra Sócrates, ela está nessa edição que a gente está lendo, que eu indiquei aqui, mais ou menos ali no finalzinho do quarto parágrafo, um pouco depois da marcação 18, onde vem o primeiro trecho que diz assim: tentavam convencê-lo e me acusar de algo ainda mais não verdadeiro, de que há um certo Sócrates, homem sábio, pensador de coisas suspensas no ar e que tem investigado tudo o que há sob a terra e que torna superior o discurso inferior. Então vamos lá. Tornar superior o discurso inferior vem aqui aquela acusação que a gente estava falando de ser um sofista, de ser um cara que ficava aí aplicando discursos falaciosos, golpes nos outros, tá? Então é isso que vem aí, e também já é apresentado aqui um elemento que vai pintar depois, que é o que chamavam da antiga... de uma antiga filosofia, né? Uma filosofia física, digamos assim, que vai estar ligada com a acusação que fazem depois dele de uma espécie de ateísmo, ou seja, de que ele não vê o Sol e a Terra como deuses, né? Então essa já é um indício da segunda acusação, que pinta mais à frente, né? Procurar explicações físicas para os fenômenos da natureza, especular sobre o que está acima do céu e procurar o que está embaixo da terra. Ok? Então, a primeira acusação clara é de ser um sofista. Depois a gente vai notar aqui uma segunda acusação que fazem contra ele, tá? Que é a acusação de influenciar negativamente os jovens da cidade. Sócrates age mal e faz mais do que deveria ao investigar as coisas sobre a terra e as celestes. Né? Então, assim, são essas as duas acusações aí que fazem contra ele, né? Então, muito bem. Depois, a nossa segunda pergunta aqui era com relação a quais são as novas acusações, né? Então, só um pouquinho, só para eu não me perder aqui na minha organização, que é muito fácil da gente se perder aqui. Só mais um instantinho. Vamos lá. Aqui. Vou voltar aqui. Então, assim,
depois fizeram novas acusações, né? E aí, dentre as novas acusações, pinta a acusação de que ele estava enriquecendo com esse processo, ora de ser sofista e ora de influenciar negativamente os jovens, né? O que é uma tremenda de uma mentira, porque o Sócrates era um pobretão, né? Que não tinha propriedade nenhuma, que andava até maltrapilho, digamos assim, né? Então, essas seriam assim as novas acusações contra o Sócrates. Vamos lá. Depois a gente tinha uma terceira pergunta que era assim: em sua busca pelo homem sábio, Sócrates encontrou um grupo de pessoas que sabia alguma coisa. Quem eram eles? Né? Então, a primeira parte que responde, a gente vai achar ela mais ou menos aqui no trecho que ele fala assim: fui até um dos que parecem ser sábios, porque se havia um lugar, era esse onde eu refutaria o adivinhado e mostraria o oráculo. Este aqui é mais sábio do que eu. E você afirmava que era eu. Então, esse é um trecho importante, porque em algum momento fica claro que o oráculo de Delfos, que era o lugar onde os gregos, os atenienses, eles iam buscar previsões para o futuro, né? Informações sobre decisões que deveriam ser tomadas, né? Então, o que era o oráculo? Geralmente ficava uma mulher, que do que a gente chamaria hoje seria muito próximo a uma vidente ou uma médium, que ela incorporava espíritos ou ouvia vozes que faziam previsões do futuro, né? E alguém foi questionar ao oráculo de Delfos se havia alguém mais sábio do que Sócrates, e o oráculo diz que não. Né? E aí nesse trecho o Sócrates diz: olha, eu saí procurando aí, né, o pessoal que era mais sábio, né, nas suas funções e tal, e saí procurando alguém mais sábio do que eu. E aí ele conclui dizendo que não encontrou ninguém, né? E quem eram essas pessoas? Aí tem um trecho que ele fala: um homem envolvido com a política, né, mostrou a ele que ele pensava ser sábio, mas não era. Logo concluiu que ele, Sócrates, era mais sábio, pois pelo menos sabia que não sabia, porque aquilo que não sei também não penso saber. Então esse foi o primeiro grupo. Depois dos envolvidos com a política, me dirigi aos poetas. Se dirigiu aos que escreviam os poemas mais bem realizados. Viu que todos ao redor teriam falado melhor do que os poetas sobre o que eles tinham poetado. Então olha só que legal, vejam que um problema que a gente tem no Brasil hoje, não só no Brasil, né? Fora do Brasil é muito comum isso. Você tem pessoas que às vezes são boas no seu ofício, e por serem boas no seu ofício, elas se sentem no direito de falar sobre os mais diversos aspectos da política, da metafísica, da religião, do comportamento sexual. Então isso é uma coisa lamentável, né? No Brasil a gente tem muito isso. Aqui ele falava dos poetas. A gente tem muitos artistas, muitos músicos que enchem a boca, cheios de razão, para opinar sobre os mais distintos e importantes aspectos, incluindo a economia, que é um assunto que não é trivial, que é um assunto altamente técnico, especializado. E essas pessoas se sentem no direito de sair opinando e dando diretrizes, né? E nem preciso dizer, vocês sabem bem, são seguidos por exércitos aí de pessoas também que se acham entendedoras e opinadoras de tudo, né? Que querem, não querem ficar aí desalinhadas com os seus ídolos, alguma coisa assim, né? O que é muito triste, a pessoa não ter a capacidade de estudar um tema e poder opinar com propriedade, né? E ficar aí baseando as suas opiniões, os seus votos, as suas decisões com esse tipo de guia, né?
Então aqui a gente tenta mudar um pouco isso, sair dessa resposta automática emocional, né? Bom, o terceiro grupo de pessoas que ele procura são aqueles técnicos ou artesãos, né? No trecho diz assim: por fim me dirigi aos técnicos, que aqui podem ser qualquer um que tinha um conhecimento prático, um trabalhador manual, um pedreiro, um carpinteiro, artistas, médicos ou outros, né? Eles conheciam o que eu não conhecia, nesse sentido eram mais sábios do que eu, mas tinham o mesmo defeito dos poetas, que por exercerem bem a sua arte, cada um se achava também o mais sábio nas demais coisas, e essa desmedida deles ocultava aquela sabedoria, ou seja, quando eles abriam a boca para falar de outra coisa, era um desastre, né? Pois a próxima questão é como Sócrates se defende da acusação de ser ateu ou de não seguir os valores, os mesmos deuses da Grécia, né? Então, lá por volta dessa marcação número 27, tem lá que ao questionar Meleto por volta do item 27, Sócrates mostra a contradição interna que há nas acusações feitas. Uma hora o acusam de ser ateu, ou não crer na existência de Deus algum. Na outra, de crer em deuses que não são os da cidade. Ora, tem que escolher, né? Não me acuse de ateu e ao mesmo tempo de ensinar para os outros, para os jovens, coisas erradas, inclusive sobre outros deuses, né? Então, assim, há no mínimo aí uma contradição na acusação, o que tornaria ela, de certa forma, inválida, né? E aí, por último, a gente tem o item número 5. Por que ninguém pôde difamar Sócrates? Porque a morte é melhor que a vida? Então, a resposta a esse item começa mais ou menos na marcação, depois da marcação número 30, onde ele diz assim: nenhuma outra coisa faço enquanto circula a não ser persuadir tanto os mais jovens quanto os mais velhos dentre vocês a não militar em favor do corpo nem do dinheiro, não antes nem mesmo com a mesma intensidade que em favor da alma, a fim de ser o melhor possível. E vou dizendo que não surge do dinheiro a virtude, mas da virtude o dinheiro e todos os demais bens humanos, públicos e privados. Não poderei agir de outro modo, nem mesmo se estiver prestes a morrer incontáveis vezes. Aí o tribunal reage às declarações de Sócrates, né, e continua: pois fiquem sabendo, se vocês me matarem por ser desse jeito, que digo que sou, não prejudicarão mais do que a vocês mesmos. É que em nada me prejudicaria Meleto, nem seria capaz, pois não penso que é lícito um varão melhor ser prejudicado por um inferior. Poderia sim me condenar à morte ou ao exílio, porém, se ele pensa que essas coisas são grandes males, eu mesmo não penso. Muito pior é fazer o que ele está fazendo, ao tensionar matar injustamente a um homem. Portanto, estou longe de falar em minha própria defesa, como se poderia pensar. Falo em defesa de vocês, para que não errem votando contra mim. Então, vamos lá, né? Tem muitos aspectos importantes aqui, né? A primeira coisa que o Sócrates nos ensina, e isso vale até hoje, né? Que assim, não adianta você mirar em dinheiro, como explica o Viktor Franklin, né? Se você mira direto na felicidade, você não chega nela, e o dinheiro é a mesma coisa. Antes, meus caros, minhas caras, da gente querer ter dinheiro, a gente precisa desenvolver outras virtudes, certo? Né? E um dos jeitos da gente fazer isso, acredito, estudando, se dedicando a absorver essas grandes obras. Outro jeito é a gente aprendendo a gerenciar coisas, né? Outro jeito é a gente aprender minimamente sobre o comportamento humano, como as pessoas reagem, como usam o seu filtro de emoção muito mais do que a razão para tomar decisões. Enfim,
a gente precisa alimentar a alma, a gente precisa primeiro nutrir o nosso espírito e absorver conhecimento, e aí o dinheiro vai vir como uma consequência disso. E isso vale também para nós como um povo, como uma nação, né? À medida que a gente elevar culturalmente a bagagem que as pessoas trazem, né, o país como um todo enriquecerá, né? Não é possível que a gente queira que o nosso país se desenvolva se não for dessa maneira. Então o Sócrates lá atrás viu isso, né? E ele dizia isso de uma maneira muito clara: olha, vocês primeiro, a gente tem que se preocupar com outras coisas, com outras virtudes, né? E elas que darão não só o dinheiro, mas também os bens humanos, públicos, privados, né? Então veja que coisa bonita e genial lá que o Sócrates traz para a gente. Na sequência, na outra mensagem que eu li, né, ele falando assim: bom, vocês estão me acusando de querer piorar as pessoas, e, assim, isso não faz nenhum sentido, o que eu ganharia com isso, né? Quem é que quer estar entre gente pior, né? A gente quer sempre estar entre pessoas melhores. Então, assim, no máximo vocês podem me acusar de ser burro, mas não de ser desonesto, de querer desvirtuar todo mundo, né? Então, assim, nesse sentido, me condenar à morte ou ao exílio seria um erro, né? Seria cometer um erro, e vai ser muito pior para vocês do que vai ser para mim. E de certa forma ele tinha verdade, ele tinha razão, né? Estava com a verdade, porque estamos aqui nós 2500 anos falando mal desses três criaturas aqui que acusaram Sócrates, né? E ele entrou para a história. Então, assim, ele tinha razão nesse ponto também, né? Depois a gente tem outro ponto aqui, que o Sócrates ele se nega a se curvar aos seus acusadores e a propor uma pena alternativa à morte. Então ele foi fiel às ideias dele, que ele sempre defendeu, mesmo depois de condenado à morte, né? E aí a gente pula agora para logo após a marcação de número Sócrates após ser condenado, onde se está definindo se a pena de morte será mantida ou substituída por outra. Então o Sócrates ele sempre teve uma voz que é chamada de daimon, que estava com ele, aconselhando ele moralmente, dizendo assim: olha, não vá fazer isso, isso é errado, né? E aí ele fala que dessa voz interior que sempre o acompanhou, e que durante todo o julgamento, em momento nenhum, a voz orientou ele a mudar a atuação que ele estava tendo, né? Ou seja, isso dava para ele uma certeza de que falar as coisas que ele estava fazendo, mesmo que isso soasse provocativo e arrogante, era exatamente a coisa certa a fazer. E mesmo que isso confirmasse a morte dele, né? De certa forma, essa voz moral dizia para ele, ou para quem tem uma visão mais espírita, ou enfim, né? Essa voz que o aconselhava dizia para ele, que dava certeza para ele de que ele talvez tivesse mesmo que morrer naquele julgamento, né? Então ele diz que a voz que sempre o repreendera quando estava prestes a agir mal, desta vez nada fizera. Então pode ser que a condenação à morte não seja um mal para ele, mas ao contrário, seja um bem ou algo bom a acontecer. Além disso, ele comenta que já vê ganho só de não ter que conviver com aqueles jurados injustos, mas entre os grandes homens justos, aqueles que já partiram, incluindo Hesíodo e Homero. Conclui também que para o homem bom não há mal, nem quando vive, nem quando morre. E por fim ele pede que se os filhos deles, faz um pedido, né, para quem está lá
condenando ele, que se os próprios filhos dele, Sócrates, um dia se desviarem do que é correto e começarem a se preocupar com essas coisas erradas, mundanas, com dinheiro, ao invés da virtude, que façam com eles o que ele, Sócrates, fez. E conclui com a célebre frase, mas agora é hora de partirmos, eu para morrer e vocês para viver. É legal complementar aqui também que o Sócrates disse assim: temer a morte não é outra coisa senão parecer que se é sábio quando não se é, pois é parecer que se sabe o que não se sabe, mas a morte ninguém sabe se acaso não é o maior de todos os bens para o homem, porém a temem como se não soubessem ser o maior dos males. E o que é isso, senão aquela ignorância mais reprovável, a de se pensar saber o que não se sabe? Então, de novo, ele traz esse argumento, né, que é... Desculpa, ele dá um outro aspecto para esse argumento, que é mais ou menos o seguinte: olha, se é de fato uma punição morrer, né, esse é um grande argumento também contra a pena de morte, né, assim... vem cá, não vamos condenar o cara à morte, mas primeiro, a gente sabe se lá é pior do que aqui? Porque às vezes eu estou condenando o cara à morte, o cara chega do outro lado lá e é melhor do que aqui. Então, assim, é um belíssimo argumento também nesse sentido contra a pena de morte, né? Ninguém teve lá, ninguém sabe como é que é, então, assim, por que ter medo, né? Então, tem vários aspectos aí, né? Envolve, assim, aspectos de coragem, né? Qual é a pior coisa que pode te acontecer? Bom, é morrer. Ok, mas você sabe se é ruim mesmo? Então, é um argumento muito interessante da gente refletir a respeito dele, né? Então, na visão do Sócrates, era melhor ele morrer do que se sujeitar aí aos caprichos do júri e de quem queria fazer ele se desdobrar e, acima de tudo, parar de exercer a filosofia, né? Para o Sócrates era muito pior ter que deixar de exercer a filosofia, de fazer as investigações e os exames que ele fazia, do que morrer. Ele preferiu morrer a ter que seguir vivendo e não poder fazer, ser livre nesse sentido, né? De exercer a filosofia. Se é o preço, se é isso que vocês estão me pedindo, com esse julgamento, que eu pare de investigar as coisas que eu investigo e de fazer as questões que eu faço, assim, eu prefiro não estar aqui com vocês, né? E tem mais, vocês vão sair perdendo, né? Então, é brilhante esse ponto, né? Bom, agora no ponto 6, aqui na pergunta 6, por que a lei achou que a fuga de Sócrates iria prejudicá-la? A gente pula lá já para o diálogo do Críton, é a única pergunta específica aqui desse segundo diálogo, né? E aí a resposta a gente começa ali um pouquinho antes da marcação 50, que está entre parênteses, né? Onde Sócrates, desculpem, continuando, então o Sócrates diz assim que ele não poderia agir mal de volta, né? Fazer mal a nenhum dos homens ou que quer que se tenha sofrido por parte deles. Então está aqui um ponto importante sobre como a justiça deve ser implementada, né? Mesmo quando erra, não se dá o direito ao que sofreu a injustiça de retribuir o ato, né? De outra forma se caminha para a barbárie. Jamais é correto agir mal, diz o Sócrates. O fato de serem injustos com você não lhe confere o direito de ser injusto com o outro. Então, assim segue a discussão. O Sócrates ele pede para o Críton imaginar como se na hora da fuga pintassem as leis, questionando: mas o que vocês estão fazendo? Vocês querem acabar comigo, né? Então, por isso que a lei achou que a fuga de Sócrates iria prejudicá-la, né? E aí, de novo, aqui a gente está falando, né? A gente tinha mencionado
que isso é um trecho muito antigo, já de menção à teoria do contrato social, né? Que é aquela teoria que foi e é um dos livros que está aqui na nossa lista, definida pelo Jean-Jacques Rousseau, no livro de mesmo nome, né, do contrato social, do contrato social ou princípios da política, né? Então, assim, qual que é a ideia aqui por trás, né? É mais ou menos a seguinte: ou você concordou, ou você tacitamente aceitou. Quando você nasce num estado, numa cidade, no caso dele, né, uma cidade-estado, você nasce nela, você se beneficia de toda a proteção que ela te dá, de todas as benesses de educação, de saúde e tudo mais. Ela te cobra só uma coisa, né? Que ela tem um poder sobre você de te obrigar a seguir as leis dela, né? Você não pode querer o melhor dos dois mundos. Eu usufruo de tudo que a cidade me oferece em termos de bem-estar, de cidadania, de direitos, ou Estado, né? Entendam aqui a cidade, no caso dele, mas um Estado, né? E você, quando a lei não te favorece ou não te beneficia, aí você não segue, né? É mais ou menos essa ideia que está por trás. Aí depois lá na frente vai haver uma discussão sobre a relação entre o que seria um direito legal, um direito natural, né? Mas não vamos antecipar aqui essa discussão, né? O que fica aqui é essa ideia do Sócrates de respeito à decisão tomada e de um entendimento que ele tinha que ele tinha que de certa forma dar o exemplo nesse sentido, né? Ele não poderia ter concordado até com o julgamento, né? Ele não fugiu, ele enfrentou o julgamento. E aí no final, porque o julgamento não foi favorável a ele, ele rasgar tudo que ele tinha falado de bem, de Atenas e tudo mais, tudo que ele sempre pregou, e ele agora fugir, né? Então o diálogo vai mais ou menos nessa linha, né? E então acho que respondemos aí a última questão, e vamos fazer aqui o nosso fechamento agora. Bom, do nosso fechamento, a primeira coisa a ser destacada aqui é que esse ato do Sócrates de não subjugar a consciência individual dele à consciência coletiva, né? Ou seja, ele não aceitar os caprichos dos julgadores de quererem impor o modo como ele deveria viver a vida dele e de como ele deveria atuar, digamos assim, a ação fundadora da filosofia, né? Quer dizer assim, ele não tem nenhuma vontade de abdicar da consciência individual, da autonomia que ele tem frente à consciência coletiva, né? Foi a primeira vez que se tem notícia que isso foi feito, né? E isso é importante porque só assim a gente pode ter de fato filosofia, né? Quando filosofia sobre certo aspecto isso, é você ter a liberdade de ir contra a maré, né? De ir contra aquilo que a sociedade pensa, ou a maior parte das pessoas estão pensando, né? Então, esse talvez seja um dos primeiros aspectos dessa conclusão aqui que eu queria destacar. É um aspecto que o professor José Moninassi também traz para a gente, né? Que o preço do Sócrates, né? O sacrifício que ele paga para
que a filosofia nasça é a própria vida dele, né? E não é pouca coisa isso. Então a gente hoje absorve esse legado, né? E tem, de certa forma, vendo esse ato tão belo, se sente na obrigação de continuar, né? De refletir também em quais são os pontos da nossa vida que nós estamos, às vezes, não ouvindo a nossa voz interior, a nossa voz de ser humano, e estamos repetindo jargões, estamos concordando simplesmente para não sermos discriminados. O segundo ponto, e esse é um ponto também que o professor nos traz e que vale a pena quem quiser colocar o áudio para rodar lá, fazendo essa ressalva, né, que ele tem essa visão conservadora, então você já vá preparado com isso e também não me atire pedras depois se você não gostar do que você ouviu, porque afinal eu já te avisei antes disso, ok? Mas é uma conclusão que eu acho muito interessante do professor, que ele fala o seguinte: o Sócrates, com a morte dele, ele de certa forma mostrou para o Platão, e é estranho que o Platão não tenha entendido isso, a incompatibilidade que há na história do rei filósofo, né? Porque assim, se nós temos um componente que é humano, né, que é nosso e que ele conflita às vezes com um componente da sociedade ou com um poder temporal, né, que está naquele momento, né? Todos nós, seres humanos, aqui em Uganda, nos Estados Unidos, numa ilha, perdidos, a gente compartilha algumas coisas em comum, né? Características que são humanas e que às vezes vão conflitar com características de uma sociedade específica ou de um regime político específico. Então o que o professor argumenta é que não é possível sempre conciliar o poder temporal, né, com esse poder de ordem espiritual ou com poder de ordem moral, né, como o poder de ordem espiritual, como tinha Jesus Cristo, quando conflitou com o poder político da época, né, seja dos judeus da época, da sociedade da época ou de Roma, que não ligou, né, o resultado foi que houve o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, né. O Sócrates foi mais ou menos a mesma coisa, na medida que o Sócrates, como a gente já elaborou aqui, ele conflitou com a política e com os valores da sociedade ateniense do tempo dele, né? E aí o professor vai concluir dizendo que nós vivemos hoje em tempos em que, infelizmente, o rei filósofo está voltando, né? E por que ele fala isso? Né? Porque nós vivemos tempos onde algumas pessoas, seja em Washington, seja em Paris, seja numa reunião de um conselho da ONU, enfim, baixam estatutos, baixam regras que depois são implementadas sem qualquer votação, sem que isso passe pelo filtro, às vezes, da sociedade que elege seus representantes, e aquilo acaba sendo aplicado goela abaixo de todo mundo, né? O que meia dúzia de pessoas definem em Paris acaba sendo aplicado desde nós aqui brasileiros até os lugares mais longínquos e com culturas mais distintas possíveis, né? E aí obrigando as pessoas a terem certas opiniões restritas, terem certas ações impedidas, e é isso que ele argumenta, né? E que é notável e até estranho o quão passivamente a gente aceita isso hoje em dia, né? Que se faça esse tipo de coisa, que se defina tudo, desde o que as nossas crianças devem aprender na escola, que se defina o que é exatamente mais importante para todo mundo, em todos os países, aprender,
quais são as eventuais políticas que o Estado deve ter, e isso vem também com uma tremenda burocracia e uma tremenda taxação em cima, né? Você acaba tendo que pagar por certos serviços e por certas proteções que você às vezes nem sabe o que está ali, para sustentar conselhos de Estado que vão tomar decisões de implementação dessas políticas que são definidas lá fora, aqui dentro, onerando toda a sociedade. Então, o professor, impressionante como anos atrás ele já estava vendo esse fenômeno acontecendo e dizendo que infelizmente o rei filósofo voltou e que ele está vencendo, né? E ele vencendo se oprime totalmente a consciência do indivíduo, né? Que tem as suas opiniões tolhidas, os seus pensamentos, as suas vontades, as suas diretrizes, em prol de burocratas e pessoas que, enfim, que estão longe, que não têm compromisso nenhum e nem consequência nenhuma também por essas diretrizes que são baixadas e por essas praticamente leis que vêm goela abaixo a estabelecer comportamentos, a dizer o que se pode, o que não pode nas nossas vidas, ok? Então eu acho que fica essa reflexão. Como eu falei, isso é uma visão conservadora, às vezes um progressista vai achar isso lindo, vai achar isso maravilhoso, vai achar que é isso mesmo, que é isso que vai garantir menos desigualdade e que isso que vai trazer menos conflitos na sociedade. Enfim, são visões de mundo que conflitam, ok? Então, era isso, espero que vocês tenham gostado, continuem com a gente e até a próxima.